Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o encontro número 61, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, parte 4. Hoje a gente vai falar do egoísmo, como o próprio texto diz, chaga da humanidade. Tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservado a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, ele coloca bem no início aqui: ao Espiritismo está reservado a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então, se eu estou trabalhando a questão do egoísmo, se as minhas prioridades são outras, se eu avalio primeiramente a atitude dos outros, se eu olho de uma forma crítica a atitude dos outros, eu tenho que parar primeiramente e olhar para mim. Qual está sendo a minha postura em relação às pessoas? Será que não está sendo pior do que tudo que eu falo, de tudo que eu critico? Eu tenho que olhar para mim primeiro e saber exatamente de que forma eu estou agindo, ou de que forma recentemente eu agi em relação a essa postura que eu estou criticando no meu vizinho, na minha irmã, né? Na minha esposa. Continuando o texto. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros, né? Porque também a mim, se eu venço a mim na busca dessa correção de postura, não há por que vencer o outro, né? Porque a gente está falando aqui de egoísmo. Então, se eu venço a mim, eu estou trocando a questão competitiva pela cooperativa. Continuando o texto, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, desculpe aqui, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, se ele é filho do orgulho, se ele é filho do orgulho, ele está contido em todo esse cenário de orgulho, né? Então, ele não pode ser o maior obstáculo à felicidade dos homens, se existe uma coisa maior do que ele, que é justamente o orgulho. Entenderam? Continuando. Jesus
vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o de egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. E a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. Isso aqui, gente, é mensagem dos espíritos, tá? Isso aqui não é Allan Kardec colocando. Não, isso aqui não é opinião de Allan Kardec, isso aqui é mensagem dos espíritos. E há de vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. E expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Então, como que eu elimino o egoísmo da Terra? A Terra, a Terra não tem egoísmo. O egoísmo não está implantado no centro da Amazônia. Não há uma onça pintada representando o egoísmo. A Terra em si é apenas um objeto nesse espaço-tempo. Então, como que eu tiro o egoísmo da Terra? Tirando de mim. A partir do momento que o egoísmo se transforma em altruísmo, eu faço o bem e inspiro outras pessoas. Então, o que ele está falando aqui? A Terra progredirá, mas agora ela precisa de uma faxina. E a sujeira somos todos nós. Nós temos que nos limpar desse egoísmo que trazemos dentro da gente. Continuando. Item 12. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria necessário que esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fosse quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Então, vamos lá, no início do texto aqui. Se nós nos amássemos reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Na verdade, a caridade, quando ele fala a caridade seria melhor praticada, ela se tornaria um hábito, algo comum entre todos. Aí ele continua, mas para isso seria necessário que esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. Então, colocando o egoísmo, como ele coloca no texto, colocando o egoísmo como uma couraça,
como se fosse um mecanismo de defesa, ele coloca como se fosse algo que realmente te protege, né, de alguma coisa que você sofreu lá atrás. E ele cita aqui a questão do Cristo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Então, isso aqui, meus amigos, é algo para reflexão, né? Por que eu estou deixando de ajudar aquela pessoa? Por que eu não volto para ver realmente o que aconteceu com aquela pessoa que está caída, que parece que acabou de cair? Será que ela está machucada? Será que ela está precisando de alguma coisa? Mas não, né? Eu não vou voltar lá não, porque, sei lá, a pessoa passa a me ver conversando com ela, o que vão pensar de mim? Ou aquele vizinho que as pessoas falam que, sei lá, não sei o que eles mexem, mas, pô, eu ouvi que eles estavam, a menina estava chorando esses dias ali, que eu passei na frente do portão dela, mas não, né? É chato. Já pensou eu voltar a perguntar se ela está precisando de algo? O que vão pensar? É assim. Muitos, muitos de nós temos esse tipo de postura, esse tipo de pensamento. Continuando, quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Então, essa é a reflexão. Tudo que você faz é parecido, ou boa parte das coisas que você faz é parecido com o que Jesus faria? O que você sente, o que você pensa, o que você visualiza é semelhante ao que ele agiria naquela mesma situação? E no último parágrafo está aqui: se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. É o que eu disse. Quando a caridade se tornar um hábito comum, vai ser feio, antiquado, ter uma postura egoísta. Vamos lá. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixar a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Antes de eu entrar nesse segundo parágrafo, me chama a atenção essa questão: esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Quantas vezes a gente vai fazer um trabalho, seja uma palestra que seja, aí uma pessoa está ali sentada dentre tantas, olhando para os lados, não está nem prestando atenção, abrindo a boca, olhando no relógio, ou até talvez olhando para o lado com pequenos risos. A sala tem 70 pessoas. Você não consegue deixar de olhar para aquela pessoa, porque chama a atenção o olhar de desdém.
Então, essa postura, temos que olhar a todos de uma forma igualitária. Eu estou ali para passar uma mensagem. Então, a gente não sabe por quê. Eu não tenho que analisar, poxa, será que ela está gostando do que eu estou trazendo? Será que o que eu estou trazendo é tão chato assim? Não importa, talvez não é um dia daquela pessoa, ela não está legal, ela não está ali, ela veio ali só para tomar um passe. Foca no seu propósito, né? Tenta relevar tudo isso. Continuando aqui, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são calcadas, ou seja, são esmagadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Pascal, Sens, 1862. Essa questão que ele coloca aqui nesse parágrafo, o egoísmo é a negação da caridade. Não dá para ser egoísta e caridoso ao mesmo tempo. São questões totalmente divergentes. No entanto, eu posso, talvez, ser uma pessoa egoísta, mas fazer alguns movimentos caridosos, né? Eu posso ser egoísta e ter uma postura caridosa com as pessoas, porque é um caminho. O egoísmo está aqui dentro de mim, mas eu posso agir, mexendo algumas peças em prol da caridade. Ai, que chatice, sabe? Que chato estar aqui entregando esse pão. Ai, que saco. Ai, ficar cuidando dessas crianças aqui. Podia estar em casa assistindo o meu filme, a minha série. Mas de repente você está ali cuidando das crianças, né? Enquanto está tendo a palestra lá. Você está fazendo, está ajudando os pais que estão podendo assimilar novos conhecimentos. Você está ali dando atenção para aquelas 3, 4, 5 crianças que você, nesse momento, está achando muito chato. Mas você quer adquirir respeito, né? Você fala assim para o dirigente: não, não, tudo bem, eu adoro crianças, mas no fundo você não vê a hora disso acabar. E no meio dessa brincadeira toda, chega uma criança com um desenho feio e ela fala assim: ó, esse aqui sou eu e esse aqui é você. E no desenho você está ali, de mãos dadas com ela. E isso vai dar uma beliscadinha no seu coração. Aí vem outra, com outro desenho, que você está brincando de skate com ela ali, com o bonezinho virado para trás. Quando você se dá conta, você diz assim: não, 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 pera, não, pode deixar que essas crianças eu cuido. Não, 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 não precisa. Ninguém tira essas crianças daqui. Você começa, surge um novo sentimento dentro de você. Esse sorriso, esses abraços. E você já começa a ficar feliz quando elas chegam. E essas mudanças acontecem. Não diga que é impossível. Acontecem. Você não pode ser egoísta e caridoso ao mesmo tempo, pois elas se anulam, essas duas situações.
Mas você pode começar a praticar a caridade mesmo sendo egoísta. Com o tempo, com o tempo, você começa a ganhar um abraço, um sorriso, que vai quebrando, que vai triturando esse egoísmo. Você começa a ter prazer naqueles momentos. Vale a pena. Aí, o que eu faço? Aqui nós temos uma situação, né, uma nota do expositor, baseado no extraído do livro O Encontro da Paz, capítulo 25, Egoísmo. O egoísmo. Em família é o exclusivismo do sangue. No lar é o narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho é o despeito. Na propriedade transitória é a ambição de posse desnecessária. Na cultura da inteligência é a vaidade intelectual. Na ignorância é a agressividade. Na riqueza amoedada é o espírito de usura, o espírito de avareza. Na pobreza é a inveja destrutiva. Na madureza é o azedume. Na mocidade é ingratidão. No ateísmo é impiedade. Na fé religiosa é intolerância. Na alegria é o excesso. Na tristeza é o isolamento. Nos fortes é a tirania. Nos fracos é a astúcia. Na afetividade é o ciúme. E na dor é o desespero. Isso aqui é quase que um manual, né, que explica a existência do egoísmo em cada um de nós, em diversas situações. A fé e a caridade. 13. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la, porque nada, além dela, nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Então é isso. A primeira parte que fala do egoísmo e da caridade para lapidar esse egoísmo, né? A caridade para lapidar o egoísmo. Na segunda parte é uma mensagem para mostrar que é impossível fazer a caridade na sua essência profunda sem a fé. Porque é aquilo que eu disse, é pelo interesse. A caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que é impossível sem a fé, né? Continuando. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, que são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então, aqui ele começa. É inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se ao seu destino terreno, né?
alguma coisa que eu tenho que fazer. Que seja um cachorro que eu adoto na rua, que eu dê uma cama para ele dormir, enfim, alguma coisa eu tenho que fazer. O que o Espírito está falando aqui é que tudo isso é uma ilusão. A sua concepção está associada a conquistas materiais. Então, eu tenho uma casa boa, um carro maravilhoso, uma cama gigante, uma TV de última geração, e o Espírito está falando, isso é uma ilusão. Felicidade de verdade está lá na frente. Aqui, nós estamos para desenvolver moralmente. Não que você será punido por isso, mas você está perdendo uma chance de fazer alguma coisa ao ficar assim, fechado dentro da sua casa, deitado no sofá, embaixo da sua coberta. Você tem que trabalhar as oportunidades para que haja essa evolução moral na sua vida. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do Marte, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Quem diz isso é o Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Bonito, né? Lá em cima, ó. A felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Então, há vários exemplos de mártires que morreram, sofreram, mas com o coração cheios de amor. Então ele diz: hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Então, a vida apenas cobra o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade, porque a hora que você estiver fazendo algo que é bom para o outro e ruim para você, é como se você estivesse sendo torturado. Nota do expositor. Do livro Celeiro de Bênçãos, do capítulo 51, Sempre Caridade. Podes e deves fazer alguma coisa. Podes e deves fazer alguma coisa. Cada semente de amor que plantes no coração será uma bênção a multiplicar-se e um desditoso a menos. A dádiva material que ora ajuda e passa é o socorro na horizontal. Não te aflijas pensando que a miséria retornará. Caso nada possas em relação ao futuro, produza em direção do presente. A lâmpada moral que acendes no país atormentado de um espírito será sol, emboscado num perene horizonte de luz. Não te preocupes, raciocinando que nuvens borrascosas poderão de futuro impedir a claridade. Ilumina hoje, produzindo na vertical da vida. A lição de amor pulsante no teu sentimento, que te leva a ajudar, converte-se em mensagem de caridade rutilante, ou seja, de caridade que faz brilhar de fato, né? Que fulgirá, ou seja, que sobressairá a teu próprio benefício, impedindo que a treva do cansaço e da revolta da enfermidade, impedindo que a treva do cansaço e da revolta da enfermidade e do desânimo estabeleça morada no lar do corpo que teu espírito habita transitoriamente. Caridade, pois, sempre
Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos. O que Joana está falando aqui, para fechar o nosso dia, é o seguinte: o que fazer então da caridade? Não fica achando que você tem que salvar o mundo. Começa hoje fazendo algo pequeno. Se amanhã chegar uma nuvem impedindo que a luz chegue, não tem problema. O que ela está dizendo aqui é: não faça movimentos horizontais, faça movimentos verticais. Ajude as pessoas a crescerem como espíritos também. O movimento horizontal é assim, ó: entregue o pão a quem tem fome. O movimento vertical é: converse por 5 ou 10 minutos com essa pessoa que você acabou de entregar o pão. Ensine alguma coisa. Aprenda alguma coisa. Troque essa energia que sai do coração. É isso. É emocionante, né? Uma ótima semana a todos. Muita luz. Que Deus abençoe a cada um de vocês.